Deixa eu fazer uma pergunta pra você sobre isso que você tava falando. Cara, e no sentido de que, assim, isso eu interpreto como uma estratégia sexual da mulher pra trazer, ela deixa os caras na órbita e ela vai abrir pro cara ter o contato com ela. Entra na minha órbita. Você entra na minha órbita. Você deu o exemplo da foto, tem entre outros, né? Claro. E aí acontece da mulher fazer isso no relacionamento hoje em dia. Claro. E você vai ter o que a gente chama de cuckold. O cara vai ser um cuckold. Como que você relaciona isso sobre o cara ser alfa e beta no passado e dela querer um cara que é melhor pra relacionamento? E isso no comportamento das mulheres modernas atualmente? Cara, eu acho que é a mesma coisa. O que aconteceu foi, com o advento da civilização, a sociedade, porque vamos lá, né? Com o advento da civilização, especialmente depois da agricultura, a sociedade começou a se organizar, e essa sociedade começou a se organizar, ela teve que refrear dois comportamentos. Porque esses dois comportamentos estavam fudendo a sociedade. Não dava mais para ser o povo errante nômade da África. Então, quais são os dois comportamentos? Um é do alfa. O alfa foi banido depois da agricultura. Porque o comportamento alfa me colocava beta em risco de perder minha mulher. Mulher essa que eu acabei de ver ficar grávida, e agora os meus grãos, os meus produtos, o meu gado. Porque ali naquele momento começa a domesticação dos animais, do gado, do cachorro. Todos eles trabalhavam em prol de serviço, não é igual hoje que senta o dogzinho do meu lado. Então, de lá pra cá, esse cara então começou a falar: alfa aqui não. E aí entra a conversa da monogamia versus poligamia. Porque se até então era poligamia e o alfa poderia ser o bicho solto que saía espalhando a semente na savana africana, agora esse cara tem que refrear o instinto dele. E ele fala assim: cara, se eu fizer isso, a sociedade vai me excluir. Se eu fizer isso que antes podia, agora é prisão, é cadeia, agora é contra a lei, porque o beta começou a se juntar contra os betas para poder criar leis. Os fracos se juntam a vida inteira para poder criar leis para refrear os fortes. Proteger a estratégia sexual. Exato. Então, de alguma maneira, foi isso. Então, esse cara falou assim: puta, eu refreiei, então, macho alfa. Só que teve um outro comportamento que também foi refreado pelo advento da civilização, especialmente depois da agricultura, que foi da hipergamia. Boa. A mulher teve que refrear a hipergamia dela. Porque o mesmo beta que tem medo do alfa vir transar com a mulher dele, ele também tem medo da mulher dele querer o amiguinho do lado. E aí a monogamia se estabelece. E aí ela se instaura e passa a ser o que voga. Agora, te respondendo diretamente, se antes, lá no passado, a mulher buscava um cara para proteção e para procriação, que eram os dois variáveis que ela gostaria sempre, que ela queria sempre, inclusive tem um capítulo que eu explico isso bem no detalhe aqui no livro, que é: eu quero um cara para ter o melhor gen. E aí, como é que eu escolho o cara para ter o melhor gen? Ele tem que ser esbelto. Não é esbelto de ser magro, não é isso. Se ele pula alto. Se ele corre rápido. Se ele faz uma coisa, ele faz com maestria. Então esse é o cara que vai ter um gen bom para passar pro meu filho. Ele não pode aparentar doente, porque senão essa aparência de doença vai no meu filho. Então ele tem que aparentar saudável. E rapaziada, até hoje é assim, tá? A academia não deveria ser só o lugar para poder ter tanquinho e bíceps forte. A academia, na verdade, é pra mulher olhar pra você e falar assim: caraca, ele aparenta saudabilidade, o que em inglês a gente chama de wellness. Então, ele aparenta saudabilidade. E quando ele aparenta saudabilidade, então vai impregnar isso nos meus filhos. Esse é o jogo.